pessoas têm dificuldade de identificar ironia? Se você for pessoa que quer salvar o mundo, você não vai entender nunca uma ironia. Este programa contém ironia? Será? A ironia é uma forma de resistência? Quase sempre. E para ser irônico é preciso coragem? Hoje no Brasil, mais do que nunca. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre ironia. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas conseguem identificar facilmente a ironia. Vamos ver o que elas responderam. Eu consigo identificar quando a pessoa está falando com ironia e às vezes é até engraçado, né? Porque algumas pessoas acabam passando a sensação que não querem passar isso, mas acabam passando até com gestos do corpo, movimentação, tudo. E eu acabo levando isso numa boa, né? Eu consigo perceber que as pessoas estão sendo irônicas comigo pelo olhar. Acho que também vai muito da intenção da pessoa, do que ela está falando com você, sobre o que é o assunto. Às vezes dá para sacar quando a gente está numa conversa entre amigos e a pessoa começa a ironizar algum tipo de ato que eu tenha feito ou que a pessoa também tenha feito, mas eu levo de boa e a vida que segue. Eu acho um artifício muito conveniente usar a ironia, principalmente quando está em situações para quebrar o gelo, porque é uma forma de comédia, claro, mas também pode ser usada para quebrar o gelo de várias formas, sabe? Então, tocar em assuntos sérios, sabe? Tipo, só que com um tom menos pesado. Na verdade, eu não sei identificar a ironia porque eu falo assim naturalmente no meu dia a dia. Mas eu acredito que existem alguns olhares que a pessoa faz, tipo assim, ó. É, claro, super legal. Então, tonzinhos, enfim. Então, acredito que seja isso. Eu acredito que consigo identificar a ironia na maioria das vezes, mas é complicado porque tem um pessoal também que às vezes fala alguma coisa num tom muito sério, assim, você fica tipo, putz, será que a pessoa tá falando algo real? Será que ela tá zoando, sendo irônico? Eu acho que dá para reconhecer sim, pelo tom de voz, pelo brilho do olhar, sabe? Pelas alfinetadas. Aí eu acho que é isso, né? Na maioria das vezes consigo identificar quando alguém usa da ironia. Em certo ponto eu gosto, depende muito como é colocado, porque a ironia tá aí como uma ferramenta de às vezes ser engraçado, às vezes dar uma alfinetada mesmo. Então, acho que eles captaram bastante bem um certo componente da ironia, né? E eu me refiro, muitos deles falaram da ironia como alguma coisa que vai além da frase que você fala. O gesto, uma menina inclusive fez assim com o olho, tá, legal. Né? Que são ironias que às vezes vêm do jeito que você olha, o gesto que você faz com o corpo, né? Há um timing na ironia, né? E agora eu entendo que duas pessoas, pelo menos eu me lembro da fala, se referiram a alfinetadas, que a ironia serve para dar alfinetada. Com certeza, porque a ironia sempre é a tentativa de você trazer à tona alguma coisa que não deve aparecer. Agora, é claro que eles estão falando ironia, muitos associaram ironia ao humor. A ironia não necessariamente é humor, né? Você pode, inclusive, fazer, que é um equívoco muito comum, né? Que se você está sendo irônico com alguma coisa, é como se você estivesse fazendo uma piada com o que não deve. Aliás, hoje isso em dia é um entendimento muito claro, né? No Brasil, hoje em dia, a ironia é objeto judiciário, o que mostra a tendência à censura pública, né, no Brasil atual. Mas também apareceu uma fala no sentido de parecer que gente legal não faz ironia. A ironia seria uma forma, na realidade, de mau comportamento. A minha impressão é que a maior parte deles reconhece a ironia, e reconhece a ironia como uma espécie de piada, né? E sempre alguma coisa que produz um desconforto. Nesse sentido, é verdade, uma boa ironia produz desconforto, sim. Porque, aliás, essa é a intenção da ironia. Pondé, você falou
que no Brasil a ironia já é objeto judiciário. Mas não é só no Brasil, você vê. Já existe uma expressão em inglês que se chama, que é poisoning irony, a ironia que envenena, a ironia venenosa, né? E uma ONG, uma organização canadense chamada Anti-Hate Network, Canadian Anti-Hate Network, já condenou o uso dessa ironia venenosa, dizendo que ela, por exemplo, estimula a formação de grupos nazistas na internet que usam da ironia venenosa para arregimentar desavisados e encorpar suas fileiras. Então, a ironia, agora chamada também de venenosa, isso já está dicionarizada, essa expressão, ela é outro exemplo, essa ironia venenosa, outro exemplo da, digamos, criminalização da ironia. Existe isso? Sem dúvida, sim. E isso que você falou sobre uma brigada anti-ódio na internet, que você se referiu, ou mesmo a ideia de que a ironia é venenosa, aí toca num tema muito delicado, Thaís. E eu acho que, do ponto de vista do entendimento público, da relação, digamos assim, de ideias, né? Que às vezes é o fetiche, mas sem entrar nesse lado aí, esse essa questão de você jogar a criança no esgoto junto com a água do banho, certo? Como se fala há muitos anos, é típico desse discurso que, assim, toda forma de ironia é arriscada, porque pode levar à formação de grupos nazistas, né? Esse argumento, eu acho que ele é ruim de duas formas. Porque, na verdade, o que está em jogo aí é você simplesmente decepar qualquer tipo de pensamento que produza desconforto. É claro que o risco existe, mas eu acho que a grande virada negativa que a gente tem vivido hoje em dia no mundo, em grande parte do mundo, é a tendência de você querer simplesmente zerar todos os riscos. Quando você está pensando. E para pensar, você corre risco, né? E a outra coisa que eu acho, Thaís, é porque essas pessoas mesmas que falam de brigada anti-ódio na internet, de ironia venenosa, de que isso produz discursos de ódio e tal, esse tipo de gente é justamente o tipo de gente que, num regime totalitário, constitui a burocracia da opressão. É falso. Eles odeiam a liberdade, na verdade. Então vamos ver agora uma cena da série House que mostra o uso da ironia para reforçar um argumento. No formula, just mommy's healthy, natural breast milk. Yummy. Her whole face just got swollen like this overnight. No fever. Glands normal. Missing her vaccination dates. We're not vaccinating. Gribbit, gribbit, gribbit. Think they don't work? I think some multinational pharmaceutical company wants me to think they work. Pad their bottom line. May I? Sure. Gribbit. 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 Yeah, all natural, no dyes is a good business. All natural children's toys. Toy companies, they don't arbitrarily mark up their frogs. They don't lie about how much they spend on research and development. The worst that a toy company could be accused of is making a really boring frog. Gribbit, gribbit, gribbit. You know another really good business? Teeny tiny baby coffins. You can get them in frog green, fire engine red. Really. The antibodies in Yummy Mummy only protect the kid for 6 months, which is why these companies think they can gouge you. They think that you'll spend whatever they ask to keep your kid alive. Want to change things? Prove them wrong. A few hundred parents like you decide they'd rather let their kid die than cough up $40 for a vaccination. Believe me, prices will drop really fast. Gribbit, 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 gribbit. Tell me what she has. A cold. Ver essa série
né? E lembrar dela, das coisas que o House falava e fazia, é de fato um prêmio para a inteligência irônica, porque ele é uma encarnação da ironia. Ele faz uma grande ironia, porque ele está diante de uma dessas mães típicas que acha que é muito inteligente, né, inteligentinha, porque ela sacou que a indústria farmacêutica quer que ela acredite que vacina faz bem e funciona, né? Olha que isso foi feito antes da pandemia, hein? Verdade. Né? Esses são os antivacina raiz. Quem acha que todo antivacina era bolsonarista é só ignorante, né? Esse é o antivacina raiz, né? Provavelmente vegana também. É nessa linha toda de gente super pura, legal, que só tem brinquedos naturais e tal. E aí ele faz a grande ironia. Olha, quem vai ficar muito feliz com isso é quem fabrica caixão de bebê, porque os os bebês vão morrer a rodo, né? Hoje, uma fala dessa provavelmente ia ser julgada como alguma coisa que é insensível, capacitista, que não respeita a opinião do outro. E é a prova de que hoje em dia a ironia não tem, cada vez mais tem menos espaço em qualquer lugar. Mas é uma grande ironia, né? Olha, não, eu entendo, eu saquei que a indústria farmacêutica está, na realidade, me enganando. Essa ideia de que eu saquei uma coisa que ninguém sacou é a mesma coisa dizendo, eu saquei que o homem não foi à lua. Olha a ironia aí. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre a origem da ironia na filosofia. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre ironia. Bom, Dé, então quer dizer que Sócrates usou a ironia como método filosófico e pagou caro por isso. Por que a ironia pode ser perigosa? A referência de que o Sócrates seria irônico, assim como ele aparece sendo irônico em diálogos platônicos, é um dos elementos que tenta se explicar o fato que a democracia ateniense matou o Sócrates, né, em 399 a.C. E as acusações a ele eram de que ele desrespeitava as autoridades, no sentido de que ele desnudava uma ignorância travestida de conhecimento. É exatamente isso. Que ele fala que ao ir as pessoas sábias e descobrir que as pessoas não sabiam aquilo que fingiam que sabiam, isso acabou gerando um número gigantesco de inimigos, né, em Atenas, e aí a Assembleia, a democracia acabou matando ele. É sempre bom lembrar isso para quem acha que existe regime político no mundo que seja impermeável à forma de violência ilegítima, né? Todos são permeáveis, inclusive a democracia, a formas de violência ilegítima. Agora, isso que você pergunta dele ter inventado a filosofia como ironia vai ser justamente no século XIX, o filósofo Kierkegaard, dinamarquês, que vai, de certa forma, estabelecer de forma definitiva que o grande truque do Sócrates era a ironia, né? E aí ele ia dando corda. A impressão que a gente tem quando lê Platão, o Sócrates, é que ele vai dando corda para a pessoa se enforcar e confundir a pessoa. A ironia, ela é digamos assim, uma prima irmã do ceticismo, né? Ela é muito próxima do ceticismo. A filosofia socrática, assim como a sofística, né, os céticos, na Grécia Antiga, é uma filosofia que é caracterizada pelo uso da retórica, pelo uso da argumentação, né? Seja para destruir a teoria do outro, né? No caso dos sofistas e dos céticos. No caso dos sofistas, para mostrar que, na realidade, as verdades são relativas, né? Agora, no caso da ironia socrática, a intenção da ironia não é exatamente desarticular o argumento do outro. Ao fazer isso, trazer à tona alguma coisa que se esconde e que não quer aparecer ou não pode aparecer.
desnudar, como você falou. Sócrates se aproveitava dos buracos na lógica dos supostos sábios e fazia uma ironia que se destinava, então, a desnudar a ignorância desses sábios. Exatamente, quer dizer, e é isso que custou caro a ele, quer dizer, ele usava a ironia para desmantelar um argumento que, na realidade, estava escondendo a ignorância do suposto sábio. A ironia sempre sempre cumpre essa função de desnudar alguma coisa que se quer esconder, é isso? No sentido mais banal da ironia, talvez ela apareça só como um argumento engraçado, né? Como quando o exemplo de uma das pessoas que falou conosco, quando você diz assim, ela falou alguma coisa assim, tipo, ah, sim, legal. Na realidade, não é legal, né? É por isso que ela está fazendo esse gesto. Mas essa forma de ironia, que está sempre desnudando alguma coisa que está escondida, é o modo filosófico da ironia. Quer dizer, é quando a ironia é usada a sério. Na realidade, ela tem como objetivo, como já fazia o Sócrates, entrar no debate público e desmantelar aquelas posições que supostamente são super evidentes e óbvias. Um exemplo hoje, por exemplo, é um dos territórios onde é mais interessante usar a ironia hoje, é contra grandes nichos e lobbies de pessoas que dizem que são as únicas a conhecer o conhecimento e de que a ciência é a única forma de conhecer as coisas, entende? Nesse ambiente hoje, normalmente, dá bastante para usar a ironia. A hipocrisia também é uma vítima da ironia? Se a gente entender a hipocrisia, por exemplo, como fala La Rochefoucauld no século XVII, que é uma homenagem que o vício presta à virtude, portanto, a hipocrisia é da ordem moral, certo? Da ordem pública moral, a ironia pode, sim, desnudar uma falsa virtude. E, com isso, ela pode pôr em risco uma pessoa, uma empresa, ou seja lá o que for, que posa de virtuoso. Isso também hoje é muito comum, porque as empresas e as marcas são todas querendo provar que elas são lindas, maravilhosas, né? E que estão preocupadas com o mundo e coisas assim. Pondé, agora a gente vai ver algumas frases de escritores famosos que fizeram bom uso da ironia. Vamos ver. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. A pior forma de solidão é a companhia de um paulista. Nelson Rodrigues. Macabea, ao cair, ainda teve tempo de ver, antes que o carro fugisse, que já começavam a ser cumpridas as predições de Madama Carlota, pois o carro era de alto luxo. Clarice Lispector. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um monumento de ironia. Um monumento, né? Essa ideia de que Marcela, ou seja lá quem for, hoje iam dizer que isso daí é misoginia, né? Essas palavras que existem hoje no debate público são palavras que existem justamente para esconder a ignorância agressiva de um monte de gente. E não, porque ele falando isso aí, o Machado, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquela fulana o amou durante um tempo X, que durou o dinheiro que ele tinha no bolso, né? Essa frase está muito próxima da frase do Nelson, outra que essa que apareceu aí, que é quando ele dizia que dinheiro compra até amor verdadeiro, né? E, portanto, essa ironia é o tipo da ironia que desmantela, que desnuda uma hipocrisia, como você perguntava. Quer dizer, por quê? Porque ela mostra que alguém pode ficar com alguém enquanto a pessoa tem dinheiro. É claro que isso pode acontecer ao contrário, o cara ficar com a mulher enquanto ela tem dinheiro, e já acontece, à medida que as mulheres começam a ter dinheiro. Elas também vão ser brindadas por gente que só fica com você quando você tem dinheiro. A frase do Nelson, a clássica frase da solidão do paulista, né? Que é alguém que só pensa em dinheiro, só pensa em trabalhar, que você não se relaciona, que não olha para você, que o Nelson se referia. Tem também uma
uma outra frase do Nelson, que ele dizia que quando ele voltava de São Paulo, ele sentava na frente da Pedra da Gávea, para meio que se equilibrar. Há debate se ele alguma vez veio a São Paulo, né? Há todo um debate ao redor disso, mas que ele ficava sentado na frente da Pedra da Gávea, ou na frente de Copacabana, seja o que for, para conseguir se equilibrar de novo. Para se despir daquela... Para se despir daquela energia de paulista, que é uma energia solitária, né? Ele está, na realidade, fazendo uma crítica à lógica capitalista industrial do trabalho, né? Agora, a Clarice Lispector, coitada, você conta a história toda, mas a grande ironia é acabar acreditando que a tragédia dela prova a cartomante, né? Porque no caso da Clarice, que não era uma frasista igual o Machado e o Nelson Rodrigues, a ironia não está na frase, né? Então, esse trecho é da Hora da Estrela, que conta que essa pobre Macabé, que nunca fez nada de importante na vida, que nunca teve nenhuma grande alegria na vida, que nunca nem existiu para ninguém na vida, ela sai dessa cartomante, a Madame Carlota, que diz para ela que a vida dela vai mudar e que ela vai encontrar um estrangeiro muito rico, que vai dar para ela, inclusive, um casaco de pele, e que a vida dela vai ser outra. E ela sai da cartomante muito contente, só que dela é atropelada. E aí, quando ela está quase morrendo, ela vê, então já começou a Madame Carlota a acertar, porque ela vê que o carro é um carro de luxo, o carro que atropela ela é uma Mercedes. Mas aí, nesse caso, a ironia está na história, a ironia está na vida, né? A Clarice Lispector, ela mostra o que seria uma ironia da vida, não da frase, é diferente, né? É a ironia do destino, Ironia, né? do destino. Bem tipicamente, isso. Quer dizer, ela fala que ela vai casar com um rico e ela quase morrendo, ela cartomante, e ela quase morrendo, a Macabeia vê um carro caro, importado, e ela chega à conclusão que está começando a se realizar. Aí, no caso, quer dizer, um típico argumento para desmantelar a fé que muita gente tem em pessoas que fazem essas previsões, né? Exatamente, mas tem outra ironia aí também, no final do livro, que é o fato de que a Macabeia, que nunca ninguém notou que existia, passa a existir justamente quando ela morre, porque daí ela parou o trânsito, né, com atropelamento, todo mundo parou para ver, e daí ela finalmente passa a existir, essa Macabeia que nunca existiu para ninguém. Esse final parece Nelson, né? A forma que você está Nelson. interpretando. Né? Parece Nelson, né? Só ficou famosa na hora que morreu. Exatamente. Só passou a existir. Linhas Cruzadas volta já já, e no próximo bloco nós vamos falar sobre ironia e humor. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre ironia. E agora nós vamos ver uma reportagem com o humorista Rafinha Bastos, falando sobre como a ironia entra no humor. Meu nome é Rafinha Bastos, eu sou gaúcho e sim, eu sei o que vocês estão pensando. Tem uma pegada irônica, sarcástica, e muitas vezes isso é mal visto. Compreendido ou não compreendido. Eu acho que mais do que não ser compreendido, as pessoas estão se sentindo muito ofendidas por essa ideia. Parece que hoje em dia as pessoas querem que tudo esteja muito claro, muito evidente e que tudo seja muito leve e não ofensivo. It's a law in Brazil, actually. It's a law. Yeah. If you don't X your vagina, the government kills you. So you have to X your vagina, even if you don't have one. So people from Italy, all beautiful. People from Japan, all smart. People from Brazil, all pedophiles. That's good. Eu acho que o limite, né, da piada, ela é muito pessoal do profissional, do comediante. A gente vive num país relativamente democrático, acho que a liberdade do comediante ela é perseguida muitas vezes. Acho que o comediante ele promove uma série de riscos que volta e meia riscos que muitas vezes acabam preocupando o outro. Então a gente acaba tendo a nossa liberdade muitas vezes tolhida. Mas eu respeito todas as opções sexuais. Inclusive, recentemente eu estava conversando com um conhecido meu que é homossexual. Cheguei e falei para ele: pai,
Eu faço parte de um momento em que o que eu faço era legal. O senhor votou contra ou a favor da CSS? Votei a favor da saúde pública. O senhor não acha que mais um imposto faz mal, inclusive, à saúde cardíaca do brasileiro? A saúde pública no Brasil, ela precisa cada vez mais de recursos permanentes. Vai olhar lá um tempo atrás, Estadão, Folha, putz, os caras me davam nota 10, Rafinha é o cara, durante muito tempo, fazendo exatamente o que eu faço até hoje. O que você botou, boné? Seu cabelo tava feio, você foi esconder, é isso? Mas você é feio e não botou máscara. Você vê que não faz sentido, a pessoa tá... Esquece, o menino é bonito. Mais um processo para o Rafinha Bastos. Você vê assim. O mundo começa a ficar um pouco, cercear um pouco mais essa liberdade do comediante, e a minha história foi o começo desse processo, né? Eu fui sentindo que algumas coisas que eu fazia que eram muito legais anteriormente passaram a ficar cada vez mais arriscadas. Mas eu acho um pouco injusto que o comediante tenha que responder por piada. É quase que eu tenho que explicar a piada que eu estou fazendo. E no final eu tenho que dar uma hashtag ironia, sabe, que as pessoas fazem, que é quase para dizer, tipo, não é isso que eu estou falando. Eu não posso ficar educando o público o tempo inteiro para compreender o que eu tenho para dizer. Eu simplesmente tenho que dizer. Corro os meus riscos. Eu não tenho problema com os riscos que eu corro. So if you're Latino, prove it to me. So I robbed her. Eu sinto que é papel meu falar a respeito disso, até para proteger o meu trabalho, não especificamente a minha pessoa. Porque os processos que eu perdi, os processos judiciais que eu perdi dinheiro, claro que é uma dor de cabeça, mas eu tenho cabeça suficiente para conseguir arrecadar mais dinheiro lá na frente, ou fazer com que isso seja positivo para mim. E quem não tem essa cabeça, sabe o que acontece? Mete o rabo no meio das pernas e faz a comédia que todo mundo espera que faça. E aí você não traz nada novo. Os riscos, muitas vezes, eles impedem as pessoas de serem criativas. Sabe o que é de graça? Hóstia. Isso eu posso falar, porque Deus não processa, Deus perdoa. Isso é um Muito bom comediante, né? Olha, acho que tem vários elementos. Ele acaba fazendo justamente o vínculo entre você poder produzir humor inteligente e o risco que você corre, né? E um dos elementos também interessante é porque ele pega uma chave histórica, no sentido de que antes o que ele fazia, vai lá, entrevista um político e põe o político numa saia justa, e era considerado tudo bem. Hoje, de repente, esse político pode vir com um discurso de vulnerabilidade em relação ao que ele falou, e aí ele se ferrar, né? Agora, tem uma coisa no que acho que a fala dele lembra, porque quando ele fala assim dos humoristas, que os humoristas correm risco, que alguns põem o rabo entre as pernas, porque não conseguem fazer dinheiro lá na frente, né? Eu até imagino que grupos de pessoas ofendidas poderiam comentar dessa frase dele: tem cabeça para fazer dinheiro na frente e outros não têm. Porque hoje você não pode falar uma coisa óbvia como essa, né? Alguns têm cabeça, outros têm menos. Você não pode falar isso hoje. Mas, sabe, Thaís, eu acho que o problema dos humoristas no Brasil, parte dele advém de alguns humoristas mesmo. Que eu lembro muito bem quando aconteceu o caso da Charlie Hebdo, em 7 de janeiro de 2015, quando os ilustradores, alguns deles foram mortos por terroristas muçulmanos, né, em Paris. Eu lembro que isso gerou um grande debate, inclusive entre humoristas, no mundo inteiro e também no Brasil. E eu lembro que alguns humoristas defendiam a tese de que você só pode fazer piada com grupos poderosos. E como os muçulmanos na França seriam um grupo oprimido, né, que sofre racismo e tudo mais, e preconceito, então você não podia fazer piada com eles. Você poderia fazer piada, sei lá, com católicos. Então tá difícil, porque agora todos são oprimidos. Então, aí que a gente vai chegar. A grande sacada hoje é você encontrar onde você vai achar um argumento para você também tirar uma carteirinha de vítima. Acabei de fazer uma ironia, certo? E, na medida em que todo mundo vai encontrando um espaço para ser vítima,
na verdade, não vai sobrar nenhum poderoso, só vai sobrar, sei lá, homem, branco, heterossexual. Esse você pode fazer a piada que quiser, porque supostamente é o opressor dos opressores. Até o demônio gostaria de aprender com o homem branco heterossexual a ser mal como ele. Até o demônio está fazendo um curso à distância com o homem branco heterossexual, né? Então, eu acho que esse é um problema no humor brasileiro, que está encostado naquilo que ele falou de humorista que põe o rabo entre as pernas e faz o humor que todo mundo quer. Além desse humor meio bobo que todo mundo quer, também existe esse humor que é politicamente correto, né? E que ganha muito espaço, inclusive no ambiente de mídia. Porque o ambiente de mídia, assim como a academia, é uma bolha de gente politicamente correta. E finge que não é. Me parece que os políticos ainda podem ser considerados essa elite da qual ainda é possível fazer graça, não? Porque talvez a eles ainda representem, claro, os políticos brancos, os políticos de São Paulo, porque se for do Nordeste também já não pode mais, né? Olha aí. E, sem dúvida, você tem políticos que você pode fazer piada, que nada vai te acontecer. Agora, experimenta fazer uma piada com o Lula hoje. Eu imagino que, sei lá, 80% do corpo jornalístico do país iria entrar em surto se você fizesse uma piada. Eu acho que até seria uma saia justa, porque você vê, por exemplo, a forma como muitos colegas de mídia morrem de rir com o que está acontecendo com o Bolsonaro e os bolsonaristas. Eu não estou nem dizendo que não é merecido, né? Mas como morre de rir com isso, seria muito difícil imaginar os mesmos morrendo de rir com coisas ruins que acontecessem com o Lula, mesmo que ele merecesse. Então aí, quer dizer, assim como você se referiu a políticos de regiões que não são as regiões ricas, identificadas como brancas no país, você não pode fazer piada, você também só pode fazer piada com aqueles políticos que são identificamente maus. No período do Bolsonaro isso era muito claro. Falar mal do Bolsonaro era muito tranquilo. Todo mundo considerava você uma pessoa legal. Mas se você levantasse algum argumento, seja lá em que assunto for, que pudesse, por algum motivo, se relacionar à suposição de que você estaria defendendo a posição do Bolsonaro, ninguém mais escutava você. Isso acontecia na mídia, acontecia na academia. Porque são espaços que parecem que são espaços que cultuam profundamente liberdade de expressão, mas não necessariamente. Como o Bolsonaro já não importa mais, menos um assunto para os humoristas fazerem piada. Está ficando difícil. Então, ficou difícil, não tem como fazer piada, né? Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, quem a ironia incomoda? Eu diria que, seguramente, pessoas que tenham, para simplificar a questão, pessoas que têm muito poder. Mas não só pessoas que têm muito poder. Pessoas que se julgam puras no exercício do seu poder, né? Pessoas que não reconhecem em nenhum território da sua pessoa, da sua ação, nada que de alguma forma seja questionável ou duvidoso. Thaís, você acha que nas redes sociais, no mundo das redes sociais, ainda tem gente que reconhece ironia? Eu acho que ainda tem, sim. Apesar dessa proliferação de vídeos que já vem com a tarja contém ironia, né? O que indica que as pessoas não entendem ironia, eu fico sempre surpresa, Pondé, com a criatividade que vem dos memes. Aparecem memes muito bons sempre, né? Muito divertidos e, embora você tenha lembrado que ironia nem sempre tem a ver com humor nem sempre tem a ver com ironia, me parece que o humor exige uma dose de ironia, né? Eles são primos, digamos assim, ou se dão bem, humor e ironia se dão bem. Com certeza. E os memes têm coisa muito boa, portanto, isso me faz crer que sim, ainda existe gente irônica nas redes sociais. Pondé, o Rafinha já tinha dito isso. Você concorda com ele que fazer ironia hoje exige uma certa coragem? Não tenho nenhuma dúvida, né? Inclusive ele faz piada com isso, dizendo lá vem um novo processo, né? E é ótima a história dele, que de graça sou a hóstia, né? Assim como quando ele fala, como é? No Japão são todos inteligentes. Na Itália são todos bonitos, no Brasil são todos pedófilos, né? Quer dizer,
Sem dúvida nenhuma, porque a demanda coragem... Bom, a gente pode até dizer que demanda coragem veja o fundador, patrono da filosofia, o que aconteceu com ele. O mestre da ironia foi condenado pela democracia ateniense. Aí você acha que jornalismo e ironia andam lado a lado? Podem andar lado a lado? Você pode fazer ironia no jornalismo? Pode, mas não no jornalismo, na hard news. Não faz sentido você fazer uma ironia, certo? As pessoas já não entendem ironia fora do seu lugar. Agora, quando ela está num lugar em que ela não cabe de fato, aí que bagunça tudo. Mas no jornalismo de opinião, eu acho que ainda dá, com os riscos que você mencionou, né? Com o Ministério Público na sua bota, com você eventualmente tendo que explicar que você não disse aquilo literalmente. Não quis magoar fulano. Não quis magoar fulano, não quis magoar cicrano, não quis... Enfim, eu acho que existe, mas isso implica cada vez mais riscos. Mas eu estava pensando, por exemplo, tem diminuído muito, né, o número de gente disposta a correr riscos. Por exemplo, a gente teve... imagina se hoje... A gente falou de Nelson Rodrigues. Imagina se Nelson Rodrigues escrevesse hoje o que ele escreveu. Paulo Francis, Joel Silveira. Eles teriam que explicar cada frase e comparecer ao Ministério Público a cada semana, provavelmente. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o papel da ironia no debate público. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, agora falando sobre ironia no cinema. E nós vamos ver uma cena do filme Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, de Woody Allen, dos mestres no uso desse recurso. Everybody online at the New Yorker has to know our rate of intercourse. It's like Samuel Beckett. You know, I admire the technique, but it doesn't hit me on a gut level. I'd like to hit this guy on a gut level. Stop it, Albie. He's spitting on my neck. You know, he spits on my neck when he talks. And you know something else? You know, you're so egocentric that if I miss my therapy, you can only think of it in terms of how it affects you. Weltanschauung is what it is. Probably on their first date, right? View Probably met by answering an ad in the New York Review of Books. 30-ish academic wishes to meet woman who's interested in Mozart, James Joyce, and sodomy. What do you mean, our sexual problem? I mean, I'm comparatively normal for a guy raised in Brooklyn. Okay, I'm very sorry. My sexual problem. Okay, my sexual problem, huh? I never read that. That was Henry James, right? Novel? You know what it sequel is? to Turn of the Screw? It's the influence of television. Yeah, now, Marshall McLuhan deals with it in terms of it being a high intensity, you understand? A hot medium. What I as wouldn't opposed give for a to, large sock with horse manure in it. Which he uses essentially What do you linear. do when you get stuck on a movie line with a guy like this behind you? Wait a minute, why can't I just give my maddening. opinion? It's a free country. He can give you. You have to give it so loud. I mean, aren't you ashamed to pontificate like that? And the funny part of it is, Marshall McLuhan, you don't know anything about Marshall McLuhan's work. Really? I happen to teach a class at Columbia called TV, Media, and Culture. So I think that my insights into Mr. McLuhan, well, have a great deal of validity. Oh, do you? Yeah. Well, that's funny because I happen to have Mr. McLuhan right here. So yeah, just let me come over here a second. Oh, Tell him. I heard what you were saying. You know nothing of my work. You mean my whole fallacy is wrong. How you ever got to teach a course in anything is totally amazing. Boy, if life were only like this. É sem dúvida nenhuma uma das melhores cenas da obra do Woody Allen, né? Primeiro porque tem a relação dele lá neurótica com a menina. Ele está tendo uma DR na fila do cinema. Ele está tendo uma DR com ela, discutindo sexo, ela fala da terapia. Quer dizer, toda aquela masturbação mental típica da elite branca americana, né? Bem típica, da costa, né? Das duas costas. E depois essa cena do sujeito atrás, né? Hoje, como é? Eles se encontraram pela coluna de comentários do New Yorker Review of Books, alguma coisa assim. Ou seja, um ambiente onde inteligentinhos se encontram, né? E aí ele está procurando uma mulher interessada, sei lá, em James Joyce, Harry James e sodomia. E sodomia, né? Na realidade, é como se você estivesse enquadrando a cena na seguinte coisa. O cara está falando toda essa coisa inteligentinha porque ele está de olho na sodomia. Né? Aí está, na verdade, a ironia da situação. E é claro que, porque é o famoso, né? Um sujeito que fica
mostrando, falando coisas super inteligentes para uma mulher, uma menina que ele acabou de conhecer, para ver se ele ganha essa mulher assim. E depois o final da cena, ele traz o próprio sujeito para dizer, olha, você não entende nada. E o cara usa um argumento famoso ad hominem, né? Eu dou aula de TV, mídia e cultura em Colômbia, né? Até hoje esse argumento pode ser falado. Alguém pode dizer assim, eu dou aula em Colômbia, eu dou aula em Harvard, eu dou aula em Princeton, logo tudo que eu falo é importante e vale. E tem muita gente que cai nessa. Pondé, você acha que todo mundo pode fazer ironia ou só os inteligentes? Boa ironia, eu estou falando. Eu acho que uma ironia que tem um objetivo dentro de uma discussão pública complexa e perigosa, você precisa ter repertório, saber argumentar, precisa ter comido muito feijão, né, para fazer isso. Agora, uma ironia como, por exemplo, apareceu aqui nas pessoas que falaram conosco, daquela cena que eu gostei muito da menina olhando para o lado e falando, legal. Isso é uma ironia comum no dia a dia e que não demanda uma sofisticação de pensamento para ser feita. Existem formas diferentes de ironia, né? Agora, desse ramo digamos assim, das ironias sofisticadas, tem um caso muito famoso de um discurso do escritor nascido em Odessa, soviético. Eu digo soviético porque foi, inclusive, simpatizante da Revolução Bolchevique, colaborou com o Exército Vermelho, especificamente nas revoltas da Polônia, né, para implantar o regime soviético. Então, digamos assim, era um fiel devoto, de certa forma. Quando eu uso a palavra devoto aqui no caso, eu já estou sendo irônico, né? Você entendeu, né? Porque eu estou chamando a Revolução Russa, comunista, como uma forma de seita, né? Fiel devoto. E aí, esse sujeito, Isaac Babel, ele é convidado, então, a falar no primeiro Congresso Soviético de Escritores, em 1934, né, a fazer um discurso. Ele tinha publicado em 26 uma coletânea de contos inspirada exatamente na experiência dele na Polônia durante a Guerra Civil, pós-revolução, né, soviética. E ele publica esse livro, aqui no Brasil, traduzido com o título de Exército de Cavalaria. Em alguns países é Cavalaria Vermelha, porque é o Exército Vermelho. E ele ficou muito famoso com esse livro, né? Ele ficou muito famoso, inclusive, porque ao longo, além do fato de que o livro, a coletânea de contos, é de um realismo chocante, né? Que transporta você para ambientes extremamente violentos, em contraste com manifestações da natureza muito lindas, como a própria abertura, o sol vermelho no horizonte incendiando e tal. Então ele ficou famoso, convidaram ele para fazer. Isso foi em 26, ele é convidado em 34. E no seu discurso, ele começa o discurso dele, agradece o convite, se sente muito honrado, não sei o quê. E aí ele diz que ele temia que ele era tão preocupado em agradar o leitor que ele achava que tinha ficado burro. Né? Primeiro, quem é esse leitor? Né? Esse leitor é claramente o eleitor operário. Esse era um congresso de escritores soviéticos de uma revolução que havia libertado os operários da exploração capitalista. Supostamente ia produzir coisas maravilhosas, né? Então, ele está dizendo que a preocupação dele é agradar o leitor, leia-se o operário soviético, que ali era um deus e tal. Ele ficou tão preocupado com isso que ele não conseguiu mais escrever. Fico imaginando como a plateia reagiu a essa declaração dele. Ele usa de ironia, pagou caro por isso, porque onde está a ironia no que ele está falando? A ironia no que ele está falando está presente no fato de que havia uma imposição, naquele momento, de que você tinha que escrever coisas que deixassem os operários felizes, certo? E ele, tão preocupado com isso, não estava conseguindo escrever, porque aí ele enuncia, digamos, a sua tese.
para você poder escrever bem, você tem que ter liberdade para escrever mal. Para você ser simplesmente, que está próximo do que falava o Rafinha, viu? Em relação ao humor. Para você simplesmente escrever, não só bem, você tem que ter liberdade para escrever mal. Ou seja, você tem que ter liberdade, inclusive, para desagradar o leitor, que é o que ele temia, ele vai falando no discurso. Né? Por que esse discurso do Isaac Babel deveria ser lido, eu não ia dizer lido e discutido em sala de aula, porque isso é uma utopia, né? Que alguém ia necessariamente entender essa discussão hoje. Né? Mas esse discurso ele deveria ser lido por todo mundo que acha que é a favor da liberdade de pensamento e de construção intelectual e acha que você deve regular o tempo inteiro o que as pessoas falam, se tem gente que ficou ofendido com isso, se grupo tal se ofendeu e não sei o que, devia ser lido. Porque o que o Isaac Babel está falando, ironicamente, é o seguinte: olha, se você não tem a liberdade de falar coisas que vai pisar no calo dos outros, você não consegue escrever nada. Se você é obrigado a se preocupar com o que alguém pode querer te processar se você escrever ou falar, o que vai acontecer? O que o Rafinha fala. Você mete o rabo entre as pernas e vai escrever o que se acha que pessoas legais escrevem, certo? Por isso eu acho que, eu não descobri a pólvora, né? Esse discurso já é discutido há muito tempo nessa chave. Né? Esse discurso ele é extremamente importante quando você está discutindo a capacidade da liberdade de você construir ideias no espaço público. É que é fácil hoje quando você está acusando um regime totalitário soviético. O difícil é perceber que isso está acontecendo hoje numa no democracia. Brasil. E nas democracias. Está acontecendo hoje e vai ficar cada vez pior. Vamos ver agora uma cena da série dinamarquesa Rita. Jeg aner ikke, du også er god til at bage. Du har ikke fødselsdag, vel? Jeg synes bare, vi havde fortjent det. Nå, hvad sker der her? Rita har bagt. Øj, pas nu på, at du ikke bliver spidtet. Modent. Nå, nu skal jeg ned til min klasse. Husk, der er stadigvæk kageforbud. Ja, der er forbud mod, at børn har kage med, men lærere må, som de autoriteter, de er, have med lige, hvad de vil. Kan du få et husk, du spurgte mig, hvorfor jeg blev lærer? Det er for at beskytte børn mod deres forældre. Her. Den kan du dele ud i timen. Vi siger bare, den er for dig. É Dinamarca, né? Isso também acontece na Dinamarca. O incrível é que os dinamarqueses ainda conseguem fazer uma cena como essa, né? Em que eles fazem uma piada e são irônicos com relação ao ridículo que é, hoje, muitas vezes, as demandas que os pais fazem em relação a seus filhos nas escolas. A frase dela, que coisa saudosa. Eu virei professora para proteger os filhos dos seus pais. Só explicando que o menino recebe o bolo na última cena dela porque é um pobrezinho que foi obrigado a levar bolo de tofu para a classe. Exatamente. E ninguém comeu o bolo de tão ruim que era. E ninguém gostou e ele ficou envergonhado. Então ela está dando a chance a ele de levar um bolo que as crianças gostam. Porque tem uma mãe e um pai ridículo, como tem muitos por aí, que querem fazer com que a criança goste de bolo de tofu, né? Ou sei lá, qualquer outra coisa semelhante a isso. E eu sei que tem gente que gosta de bolo de tofu e eu profundamente respeito quem gosta de bolo de tofu. Tudo bem?
Acho que isso foi uma ironia. Foi? Olha só, eu não sabia se o programa ia ser irônico. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.